ao Momento Autoestima dessa semana, onde nós vamos falar sobre desenvolva sua inteligência emocional em 8 passos. Nami Belachê, especialista em autoestima feminina, e a minha missão hoje é te ajudar a compreender esse assunto tão importante dentro do desenvolvimento humano, para que você seja protagonista das suas emoções. Vamos lá? Inteligência emocional é um termo que vem da psicologia que nos ensina a habilidade de lidarmos com as nossas emoções. Todas as nossas emoções. Às vezes a gente pensa que as emoções, por exemplo, aparentemente negativa, né? A raiva, a tristeza, elas vêm para atrapalhar. Negativo. Até mesmo essas emoções têm uma função muito benéfica para nós. E nós vamos entender melhor isso dentro do nosso programa de hoje. A inteligência emocional é uma habilidade que pode ser desenvolvida, tá bom? De repente você está me ouvindo e está pensando assim: poxa, eu não sou a pessoa da inteligência emocional, eu não sou a pessoa calma, eu não sou a pessoa. Fica tranquila, que você vai entender que a inteligência emocional é para todos. É uma habilidade que pode ser desenvolvida. Basta que você preste atenção agora, fique comigo no programa Momento Autoestima de hoje para entender como que você coloca isso na prática. Por isso que desenvolva inteligência emocional em 8 passos. Vamos entender bem como é que pode ser feito isso, tá bom? A inteligência emocional não trata só de conhecimentos de cunho teórico, mas é da prática, é do quanto que eu sei lidar com as minhas emoções. E é muito profundo isso, né? Porque às vezes a gente acha que esse lance de emoções é coisa de mulher. Só mulher precisa aprender a lidar com as emoções, homem não. Homem pode fazer o que ele quiser, pode se estourar, pode ficar bravinho. Negativo, inteligência emocional, a arte de lidar com as suas emoções é coisa para todos nós, para todos que têm emoções. Se é um ser vivo, você tem emoção. Então, todos nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções para que assim sejamos pessoas cada vez mais melhores, né? E não. Sabe aquela pessoa que às vezes você não quer muito ficar perto porque é muito bravinha, é muito isso, muito aquilo? Então, você pode ser essa pessoa para algumas pessoas. De repente, algumas pessoas estão evitando ficar perto de você porque você está chatinho demais, porque você está muito rancoroso, porque você fala demais da vida dos outros, porque você. Tudo isso tem a ver com as emoções. Como assim, amiga? Você vai entender melhor. Fica comigo aqui que você vai entender melhor. Vamos lá, vamos para o primeiro passo para ser protagonista das suas emoções? Assuma a responsabilidade do que acontece nas suas emoções. Assuma a responsabilidade disso. Você ficou com raiva, você tá bravo, você tá triste, você tá. Assuma isso. Pare de querer procurar culpados. Eu me estourei porque fulano me irritou. Eu parti para cima porque fulano me provocou. Para com isso. Você se permitiu ser provocado e por isso você foi lá, bateu, você foi lá, xingou, você foi lá, ofendeu, você foi lá. Você fez. Assuma a sua responsabilidade. Namíbia, mas e o outro? Não liga para o outro agora. Porque não adianta, você controla o outro? Não, você não controla a atitude do outro, você não controla o outro, você controla você. E olha lá, né? Com muita dificuldade às vezes, mas é sobre isso, você está focado em controlar as suas emoções. Quando eu falo nessa questão de controlar as emoções, é muito interessante, porque assim, ó, eu vou na emoção da raiva, tá bom? Você tá no trânsito, pensa, você tá no trânsito, você tá tranquilo, sossegado. Só que de repente o motorista da frente, e já acontece muito isso, né? De repente o motorista da frente, sem me avisar, sem nada, do nada, freia. E aí, nesse frear, o que aconteceu? Você foi lá e bateu.
Você vai sorrir para o motorista da frente? Você vai, ai, seu lindo, obrigado, porque. Você vai sentir raiva, vai vir aquela ira, que a vontade é mesmo de abrir a porta do carro e ir lá e brigar e xingar. Ops, essa é a vontade que dá. Por quê? Porque a emoção veio. Você não controla, você vai ficar da cor da minha roupa aqui, ó, vermelho. Mas o que que eu vou fazer com essa emoção que veio é que é o X da questão. O que que eu vou fazer com a raiva que veio? Eu vou explodir e aí acontece muita violência no trânsito por causa disso, né? O camarada tá ali com uma coisa, enfim. É a escolha que eu faço depois que eu tô com a raiva. É esse o comando que eu preciso dar para o meu cérebro. O que que eu vou fazer com essa raiva agora? Então, eu não controlo sentir raiva. Vai vir, porque a emoção, ela é fisiológica. Ela vem em resposta a algum acontecimento externo. É algo que vem do interno para o externo. A raiva vem. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa, como o exemplo que eu te dei. Um exemplo muito bobinho, mas é um exemplo. Existem outros exemplos que a gente, no dia a dia, sente raiva? Lógico que existe. E você sabe aí dos seus momentos de raiva, de fúria. Só que aí vem a pergunta: como que eu me porto diante desses momentos após a raiva? Esse é o grande X da questão. É isso que eu controlo. Eu não controlo ela vir, mas eu controlo o que eu faço com ela depois. A mesma coisa com a emoção tristeza, que inclusive é o segundo passo, né? Então, o primeiro passo é você assumir a responsabilidade das suas emoções. É você identificar aquilo que você está sentindo e dizer assim: opa, tô sentindo isso, eu tô com raiva. Quer ver uma coisa? Esse final de semana, que aí para você que vai assistir agora, você nem vai saber o dia, e é bom que daí ninguém faz, né? Eu senti uma raiva violenta. Se é que existe uma raiva não violenta, né? Eu senti uma raiva. Só que aí, olha o interessante disso, né? É você olhar para tudo que aconteceu e pensar: o que que eu vou fazer com tudo isso agora? Como que eu vou processar tudo isso agora? Então, não é porque eu trabalho na área das emoções, na área de desenvolvimento humano, trabalho com mulheres, é que eu sou perfeita. Não sou. E não é porque eu senti raiva que eu não deixo de ser, né? Não é. Mas é o que que eu faço depois. Então, no momento de fúria, eu vou lá e faço alguma coisa que depois eu vou me arrepender? Esse é o problema e que acontece com muitas pessoas. E aí, o que que elas fazem? Fulano me irritou. Peraí. Uma coisa é o fulano irritar, provocar, ok. Outra coisa é você aceitar a irritação, a provocação do outro e você perder o seu controle sobre as suas emoções. Por isso que o primeiro passo para que você tenha controle da sua inteligência emocional é você assumir a responsabilidade sobre as suas emoções. Para de querer achar culpados e assuma. A segunda, se permita chorar e aceite as tristezas da vida. Nos meus atendimentos, eu já tenho do lado uma tacinha de água, porque acalma e refresca, e e lenço. Por quê? Porque chorar faz parte do processo. E vamos normalizar isso. Quer ver uma frase que muitos homens ouviram, menos o meu filho? Meu filho não ouviu essa frase quando ele era criança. Para de chorar porque você é homem não chora. Oi? Quem foi que disse? Chora sim. Meu filho chora até hoje. Lógico que chorar é de homem, de mulher, de criança, de todo mundo. Chorar é humano. O choro são emoções, é emoção reprimida. Você tá ali, ó. E aí você precisa chorar. Então, o segundo passo para você lidar melhor com as suas emoções é você se permitir chorar. Homens e mulheres, tá sentindo vontade de chorar? Senta e chora. Identifique por que que eu estou chorando, da onde que está vindo esse choro, e dali a gente tem um grande trabalho a ser feito. Mas reconheça no choro a libertação de uma situação, de repente, que você não está nem sabendo, mas que o choro te dá essa oportunidade. Então, normalize o choro na sua vida. Sentiu vontade de chorar? É só chorar, entendendo o porquê daquele momento. Terceiro passo, conheça os seus talentos e as suas habilidades. Trabalhar com autoestima, para mim, tem sido algo assim extremamente prazeroso.
Primeiro, a começar comigo. Porque quando a gente fala em autoestima, muitas vezes as pessoas se enganam. Acha que é bobagem, que é coisa de mulher, que é bobeira, porque tem que ir pro espelho, tem que dizer que gosta. Isso é besteira. Autoestima tem a ver com reconhecer habilidades e admitir aquilo que precisa de ajustes. Eu me olhar no espelho, sim, por uma questão de identificação de identidade, que ajuda muito, e eu reconheço quais são as habilidades que a Namíbia tem e o que a Namíbia precisa ajustar, melhorar. Isso é autoestima saudável. Eu olho para os meus pontos fortes e digo: uau, parabéns, Namíbia, bacana, você tem isso, você sabe fazer isso, boa. Agora, isso aqui você precisa melhorar. Isso é autoestima saudável. Então, quando a gente faz isso como um terceiro passo para identificar as nossas emoções, a gente assume o protagonismo da nossa vida. Porque eu olho para mim com bons olhos de quem reconhece o seu potencial, mas que também admite que precisa melhorar, porque é um ser humano em construção. Então, esse é o terceiro passo: conhecer as suas habilidades, para que você tenha condições de explorar melhor o seu potencial. Quarto passo: use a raiva como energia para fazer o que precisa ser feito. Eu falava pouco sobre a raiva, né? E às vezes a gente tem uma noção bastante negativa sobre a raiva. Por exemplo, desse cenário que eu montei com você aqui, né? Da pessoa que parou na frente, eu bati e tal. Se no momento em que eu vou ali tomar satisfação do que aconteceu, aí eu passo a saber de uma situação difícil que aquele motorista está enfrentando. E por isso ele ficou meio fora do ar e cometeu um erro, que foi parar e etc. Tal. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou permitindo que aquela minha raiva se transforma em algo positivo, porque eu vou lá, eu escuto o motorista e tá, foi por isso. Ok, tudo bem, tá certo. Então vamos lá, vamos alinhar. Como é que a gente resolve aqui? E o prejuízo que eu tive e tal. Enfim, pronto. Eu faço o que precisa ser feito, né? Que é resolver aquela situação ali de maneira positiva. Como? Eu usei a raiva que eu estava sentindo, porque eu estava sentindo, e aí eu vou e transforma aquela raiva em energia do bem. Olha que importante isso, né? Você aí, de repente, lembrou de várias situações que você enfrentou ou está enfrentando, né? Com a raiva, transforme essa raiva em energia positiva para você fazer o que precisa ser feito, ok? Quinto passo: reconheça os seus medos e use o poder dessa emoção para ação. O medo é uma emoção engraçada às vezes, né? Porque se você não souber lidar com ele, ele vai paralisar você. E o medo, quando nos paralisa, ele é prejudicial, porque ele nos impede de agir, de fazer o que precisa ser feito. E aí a gente simplesmente fica no modo automático, simplesmente porque eu tô com medo. Então, reconheça quais são os seus medos, olhe para eles. Assim como você olha para as suas qualidades, ou precisa aprender a olhar para as suas habilidades e qualidades, olhe para os seus medos, reconheça-os na sua vida, no seu dia a dia. E use o poder que o medo tem sobre nós em coisa boa, de fazer a gente agir. Você está fazendo uma trilha. De repente, você para num local que está meio esquisito. E aí você tem dois caminhos: o caminho da direita e o caminho da esquerda. O caminho da direita, você ouviu um barulho estranho. Em sã consciência, você vai para o caminho da direita? Não. Lógico que não. Você vai fugir daquele barulho, daquilo que você não sabe exatamente o que é. Então, o medo, ele é uma emoção protetiva. Ele vem para dizer assim para a gente, ó,
Está acontecendo alguma coisa. Foge, se protege, se resguarda, se preserve. Isso é o medo. Só que tem momentos que, de maneira excessiva, ele vem para paralisar. E aí ele prejudica você. Você precisa reconhecer em que momento diante do medo que você está. E fazendo isso, você tem condições de transformar esse medo em ação para fazer o que precisa ser feito na sua vida. Sexto, perdoe-se e aprenda com seus erros. Eu não sei você, mas boa parte das pessoas não gosta de errar, não se sente confortável em saber que errou. Aquilo puxa vida, né? Aquilo é desconfortável. E aqui no sexto passo vem uma atitude muito necessária. É o auto-perdão. Porque errar é humano. Errar, todos nós erramos. Não há necessidade de cometermos os mesmos erros, mas errar, erramos. E quando nos damos essa chance de, puxa, errei e posso ter uma nova oportunidade daqui para frente, eu estou liberando o auto-perdão e estou recomeçando, porque a vida é assim. Eu vou errando e eu vou ajustando e eu recomeço. Eu erro, ajusto e recomeço, erro, ajusto e recomeço. O quanto desse processo você está disposto a fazer? Você tem se perdoado pelos erros cometidos? Não olhe para os seus erros como fracassos, e sim como oportunidades de novas atitudes. Puxa, fiz isso aqui errado, vi que errado, não deu muito certo, posso recomeçar, posso fazer diferente. Quando você tem esse olhar para você e para a vida, isso dá possibilidades de novos aprendizados. E isso é maravilhoso, né? Porque estamos aqui de passagem e aprendendo a cada dia. O sétimo passo, seja feliz fazendo o que você mais ama e cumpra a sua missão nesse mundo. Eu vejo quantas pessoas estão só passando pelo mundo. Não estão vivendo com intensidade, não estão vivendo querendo deixar a sua marca mesmo na história, sabe? Isso é tão triste, porque a gente está aqui hoje, amanhã não sabemos. Então, viver a nossa missão, viver o nosso propósito com intensidade, entendendo de fato a que viemos. Isso se dá no processo de autoconhecimento. O quanto você tem mergulhado fundo no processo de se conhecer, de identificar quem é você. As pessoas estão, muitas vezes, vivendo sem essa descoberta. E o quanto que é insosso viver assim, sem sal. Então, viva feliz, seja de fato você, quem você nasceu para ser. Isso vai fazer a diferença, não só para você, evidentemente, mas para as pessoas que convivem com você. E o último passo dentro desses 8 passos que nós vimos aqui, expresse o amor às pessoas em gestos e palavras. Diga mais vezes o quanto você ama seus amigos, seus irmãos da fé. Verbalize isso. Porque, como eu disse há pouco, né? Hoje nós estamos aqui, amanhã não mais. E sabe uma coisa que eu acho muito triste em funeral. Aliás, né, o funeral em si ele já é triste, mas são as homenagens póstumas. São a coroa de flor que eu deixo, né? Poxa vida, eu dei uma rosa para aquela pessoa em vida. Eu dei uma rosa, que dirá uma coroa. Eu dei uma rosa. E aí, na morte dela, quando ela não mais pode ver, aí eu deixo uma coroa de flor. O que adiantou aquela coroa de flor? Sabe? Não que eu não seja adepta à coroa de flor, à homenagem, não é isso, mas eu sou adepta a darmos, a mostrarmos, demonstrarmos amor, carinho em vida.
em vida. Faça isso. Amigo, o que que isso tem a ver com inteligência emocional? Gente, quando expressamos os nossos sentimentos, os mais nobres sentimentos que podemos ter por uma pessoa, isso é vibrante. Não só para nós, mas para a pessoa que está recebendo ali aquela homenagem em vida. Faça isso. Diga mais, eu te amo, sem vergonha. Às vezes a gente fala eu te amo para o marido, para a esposa, né? Porque já casei, então eu falo, não, fala para o tio, fala para a avó, fala para o pai, fala para a mãe, para o irmão, para a cunhada, se for verdadeiro, tá bom? Não vá saindo distribuindo eu te amo por aí afora, se não é algo verdadeiro, porque a pessoa vai sentir que você está sendo debochada e isso aí não é bacana. Mas diga do coração os seus sentimentos, né? O quanto você gosta, o quanto você estima, o quanto que você tem apreço, né? Esses são benefícios, né? Os benefícios de cuidar das suas emoções, da sua mente, ficam para a vida, né? Ajuda na concentração, no foco, fortalece o espírito de gratidão, melhora o controle emocional. Olha quanta coisa boa vem de tão somente cuidarmos bem da nossa saúde emocional, cuidarmos daquilo que temos de mais precioso, né? Muitas vezes ajuda, inclusive, a evitar conflitos desnecessários. Então, eu faço um desafio para você, né? No momento autoestima 1, nós tivemos o desafio, né? Aqui agora, no 2, eu lanço para você o segundo desafio. Faça um caderno, o seu caderno da gratidão. Registre nesse caderno motivos pelos quais você é grato naquele dia. Olha, faça isso regularmente. Eu fiz regularmente por 2 anos. Gente, é transformador. De verdade que é. Você, nos primeiros dias, semanas, quem sabe meses, é desafiador, porque o foco da gente está muito em coisas ruins da vida. Mas quando a gente passa o olhar para aquilo que é bom, mesmo que a gente esteja quase que não enxergando, isso traz um sentimento tão gostoso para a alma que vale a pena viver a gratidão. E tudo isso vai ajudar você no processo de cuidar da pessoa mais importante da sua vida. Já me segue? @NamiBelacher ou @Espaço Pulsar Bananal e vamos juntas nessa jornada de transformação, de viver o melhor que há desta vida, que é a sua própria vida. Um grande abraço, te vejo no próximo encontro.